Olha, nos últimos dias foi registrado aí um aumento no número de casos de Covid-19 em diversas regiões do país. Autoridades de saúde alertam, inclusive, para a necessidade de reforçar as medidas de prevenção, como o uso, por exemplo, de máscaras em locais fechados e a atualização do esquema vacinal. E segundo aí os dados mais recentes do Ministério da Saúde, o crescimento é atribuído à circulação de novas subvariantes do vírus e à redução da imunidade natural vacinal também da população. Embora a maioria dos casos apresente sintomas leves, há preocupação com o aumento aí das internações entre idosos e as pessoas com comorbidades, né? E as secretarias estaduais estão, inclusive, intensificando as campanhas de testagem e vacinação, enquanto especialistas reforçam a importância da vigilância epidemiológica para evitar novos surtos. Então, vamos lá. Eu estou com o doutor aqui, Luiz Felipe Visconde, está com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Vamos olhar aqui no nosso telão, doutor, porque eu quero dividir algumas informações com vocês que estão em casa aqui, para a gente falar sobre esse caso importante. Solta para a gente no telão aqui, porque até para a gente saber. Quer ver só? De janeiro a setembro, doutor, vamos tentar entender isso. Nós tínhamos 4.587 casos, 48 mortes. 2025, 1.404 casos, 13 mortes. Uma diferença que até dá para a gente entender, mas ainda é preocupante, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a mensagem que fica é que o Covid melhorou, a gente vê isso com os dados, mas não sumiu, né? A doença ainda tem um potencial de evoluir para formas graves, como você mencionou, nós temos alguns grupos de risco em que isso é conhecido e a gente precisa ficar atento porque essa população está vulnerável. Tá, vamos lá. Esses dados que a gente mostra para vocês são interessantes porque até para a gente poder entender como é que a coisa vai andando por aí, né? Por exemplo, Franca, 2024, 5.150 casos, 13 mortes, 2025, 1.203 com 3 mortes. Temos mais cidades aí, isso é de janeiro a setembro, viu, pessoal? Depois a gente já conversa com o doutor aqui para a gente já dar uma geral. Doutor, acompanhando aí na nossa região, Ribeirão Preto, Franca e também São Carlos, 2024, 5.959 casos, 18 mortes, nós tivemos em 2025, 1.396 com 2 mortes. Dá para ver uma diminuição bem sensível em todas as cidades que a gente vem mostrando. Barretos também, que é uma área da nossa região aqui, 2.170 casos, 9 mortes, 2025, 766 casos e 6 mortes, né? Conforme nós estamos trazendo aí pelo levantamento que foi feito pela Prefeitura Municipal. Doutor, vamos lá. Por mais que a redução seja sensível, é importante. Essa variação desse vírus aí, ela ainda está circulando, as pessoas ainda têm que ter cuidado, né? Sim, é importante dizer que a gente está vendo aqui um recorte temporal amplo, né? Quando a gente fala em epidemiologia, a gente tem que ver o comportamento da curva. E o comportamento da curva nesses últimos meses não está legal. A gente, desde o começo de setembro, quando compara com meses anteriores, estamos vendo no Brasil, de forma geral, um aumento dos casos. Então, embora em números absolutos, a gente olhando, a gente vê uma redução, o comportamento atual da nossa curva é de crescimento. E sim, parte disso é por conta dessas subvariantes e parte também, como já mencionado, é por esse escape do reforço vacinal. Muita gente ficou com a vacina lá do começo da pandemia. E isso mudou, o vírus mudou de roupa, a gente tem imunizantes mais modernos e as pessoas precisam correr atrás disso, principalmente os grupos de risco. Tá, se a pessoa não se cuidar, não for lá tomar vacina, ou, né, não quero isso, aquilo, o que pode acontecer? Quais são os sintomas que estão acontecendo? Eles são muito parecidos com o passado? Ele vem com uma certa gravidade? Como é que é? A grande questão quando a gente fala de Covid é a evolução para uma forma grave, que a gente chama de SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Basicamente, uma inflamação pulmonar extensa. A gente sabe que essas cepas mais modernas do Covid, mais recentes, têm menor risco de evoluir para essa complicação. Elas têm um comportamento mais indolente, que a gente fala, mais arrastado, uma apresentação distinta. Mas sim, se a pessoa tem sistema imunológico comprometido, é idoso, criança, ela é um grupo de risco e pode sim evoluir para a mesma manifestação clínica, inclusive com necessidade de oxigênio, intubação e todas as consequências. O doutor está cuidando de alguns casos aqui na nossa região? Como é que está? Tivemos recentemente casos de internação no hospital. Felizmente foram casos que não evoluíram para essa gravidade, mas precisaram de oxigênio, de suporte, de avaliação, até que o paciente tivesse a alta e fosse para casa tranquilo. Nessa prática, tudo que você está vendo nos hospitais, qual é a faixa de idade dessas pessoas? Isso é uma coisa interessante da gente dizer, né? A gente ainda vê um predomínio de população idosa, principalmente quando a gente fala pessoas acima dos 60 anos,
E também vem começando a aparecer casos em crianças, isso é importante dizer. O número de pessoas, né, com menos de 2 anos, crianças com menos de 2 anos, aumentou nas notificações. Então é também um grupo que é muitas vezes subnotificado, que as pessoas acham que não dá doença grave, mas faz doença grave. Mas é uma idade também muito perigosa, porque a criança não comunica, ela não fala, quer dizer, depende de uma observação dos pais e levar até um profissional, para o profissional também conseguir, um médico, né, conseguir diagnosticar isso, né? Sem dúvida, isso se soma ao fato de que é um pulmão imaturo. Então é por isso que essa faixa etária tem esse risco maior de evoluir para a forma grave. Como você falou, a gente tem sobreposição de muitos sintomas, criança faz muitas viroses e por isso que a avaliação médica para o pediatra é prioritária. Tá, vamos lá. Para quem está acompanhando a gente aí, fala, opa, peraí, o doutor está me avisando aqui que a gente tem que ficar atento com o Covid, porque pode ter complicação. O que a pessoa deve fazer, doutor? Procurar um posto de saúde para vacinação? Toda vez que a gente fala em estratégias de prevenção, tudo que a gente aprendeu na pandemia ainda fica. Vai para lugar aglomerado, máscara, higiene de mãos, sempre todos os cuidados de barreira. Mas sim, a nível populacional, o mais importante é estar com vacina em dia. E como eu falei, nós temos vacinas mais modernas. As cepas recentes do Covid precisa, para a gente ter a proteção, dessa vacina nova. Muita gente está com a vacina lá de trás da pandemia. Essa já não tem tanta efetividade e proteção. Tá. Ó, uma das coisas interessantes, o doutor tá falando aqui, eu estou pensando, hoje existe o app, né, do Ministério da Saúde, inclusive, que já consta ali, né? Sim. Todas as suas vacinas, inclusive pela faixa de idade que você tem, até quais as vacinas que você precisa. Então, é importante você fazer esse esquema vacinal até para atualizar todas essas vacinas. Porque nós estamos falando de Covid, mas óbvio, né? Vírus pode ter, né, de várias outras formas, né, doutor? Sem dúvida. Vacina, sempre quando a gente fala em saúde, é uma das coisas que mais tem impacto do ponto de vista de saúde pública, de prevenção de doenças, quando a gente compara todas as outras medidas preventivas. Estamos com o Covid em foco, mas hoje o Programa Nacional de Imunização do SUS fornece gratuitamente muitos imunizantes para outras doenças que são igualmente graves. Doutor, a relação a esse assunto, há alguma coisa que nós não tocamos aqui que seja importante a gente ressaltar? Eu acho só importante a gente dizer, principalmente para esses grupos específicos, idosos, pacientes que têm outras doenças pulmonares, imunossuprimidos, que eles têm um esquema vacinal diferente. Essas pessoas precisam fazer atualizações distintas. Então tenha sempre o cuidado de estar próximo do médico, indo ao posto de vacinação, para garantir que a carteirinha está tudo ok. Ok. Só para a gente finalizar também, doutor, quais os sintomas do Covid, então? Porque às vezes pode também confundir com uma gripe, com uma dor de cabeça, dor na visão, alguma coisa assim, tem que ficar atento, né? Essa confusão acontece porque são sintomas parecidos, mas eu sempre falo assim, o Covid, o que marca ele normalmente é febre, uma febre que é mais pronunciada, dor no corpo e prostração. É diferente de um resfriado, que fica só no nariz, aquele nariz entupido. O paciente tem sintomas sistêmicos, o corpo fica combalido. Isso aconteceu, precisa ir no médico. É isso. Falamos com o doutor Luiz Felipe aqui, que inclusive é infectologista, dando uma aula para a gente mais uma vez e orientando todo mundo. Doutor, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. Eu que agradeço e precisando a gente está aí. Muito obrigado, viu?